Quem foi de verdade Alexandre o Grande? A gente acha que sabe a resposta, né? Vem aquela imagem quase pronta na cabeça. O gênio militar invencível, o cara que conquistou o mundo antes dos 30. Exato. Mas aí você pega as fontes antigas, principalmente as romanas, e de repente essa estátua de herói começa a ter umas rachaduras. O que elas contam sobre o homem por trás do mito? Sua genialidade, mas também sua crueldade. E essa é a chave de tudo. O fascínio que os romanos tinham por Alexandre era uma coisa colossal. Pompeu, Júlio César, Augusto, todos eram, de certa forma, obcecados pela figura dele. É por isso que a nossa lente hoje é tão interessante. Vamos usar a obra Histórias de Alexandre o Grande, do historiador romano Quinto Curcio Rufo. Ele escreveu já no século I depois de Cristo, sabe? Olhando para trás. Com distanciamento, com muito distanciamento. E ele escrevia para uma elite romana que estava ali lidando com seus próprios imperadores e com os perigos do poder absoluto. Para Curcio, Alexandre era o exemplo definitivo, um modelo de liderança cheio de virtudes para imitar e, o mais importante, de vícios terríveis para se evitar. Isso é fascinante, porque mostra que eles não viam um herói perfeito. Viam quase um estudo de caso sobre o que o poder sem limites faz com uma pessoa. E é essa dualidade que a gente vai explorar hoje, certo? Exatamente. A gente vai mergulhar nessa narrativa para entender como o conquistador virtuoso vira passo a passo um tirano paranoico que, bom, talvez tenha vencido todas as batalhas menos a batalha contra si mesmo. Vamos lá. Vamos começar pelo começo, então. A construção dessa lenda. Fica muito claro que Alexandre não era só um gênio no campo de batalha. Ele era um mestre de marketing político, de propaganda. Sem dúvida. O exemplo mais famoso, talvez, seja a visita ao oráculo de Silwa, no Egito, de onde ele sai com a, digamos, conveniente alegação de que era filho de um deus, Júpiter Amon. Pois é. E o que é genial é a análise que o Curcio Rufo faz disso. Ele escreve com uma precisão quase cirúrgica. Nada choca a multidão de forma mais eficaz do que a superstição. Nossa, que frase. É perfeita. A suposta divindade do Alexandre não era só megalomania, era uma ferramenta de poder, entende? Para as tropas, ele era o filho do deus, destinado à vitória. Para os povos conquistados, ele se apresentava como um libertador divino. E para os inimigos? Uma arma psicológica. Uma arma de guerra psicológica. Isso consolidava o que os romanos chamavam de autoritas. A autoridade moral, quase sobrenatural dele. Peraí, essa astúcia toda se estendia para justificar a própria guerra, né? Aquela troca de cartas dele com o rei persa Dário é um exemplo perfeito de como ele montava a narrativa. Ele não se pinta como agressor. De forma alguma. Ele se pinta como um vingador. Exato. Ele enquadra toda a invasão da Ásia como uma vingança justa pelas antigas guerras greco-persas que tinham acontecido, sei lá, mais de um século antes. Mas ele vai além. Numa das cartas, ele joga uma acusação gravíssima na mesa. Qual? Ele acusa o próprio Dário de estar por trás do assassinato do pai dele, Filipe II da Macedônia. Essa acusação, isso tem alguma base real ou foi pura fake news da antiguidade para justificar a guerra? Olha, é quase certeza que foi propaganda. Nenhuma outra fonte séria sustenta isso. Pelo contrário, muitas fontes antigas, tipo Plutarco, levantam suspeitas sobre a mãe de Alexandre, Olímpia, e talvez Até sobre o próprio Alexandre. que foi o maior beneficiado com a morte do pai. Então o que a gente vê aqui é um mestre da retórica em ação. Ele cria um casus belli, uma justificativa moral para uma campanha de conquista e se pinta como o herói justiceiro. Ele não estava só conquistando o território, estava vencendo a guerra de narrativas. E por um tempo essa imagem do líder virtuoso se sustenta. Ele é clemente, corajoso, mas em algum momento a máscara começa a cair, onde, na narrativa de Curcio, a gente vê a primeira grande rachadura nesse personagem. Aí é que a estrutura da obra do Curcio Rufo nos ajuda. Ele nos apresenta o que os estudiosos chamam de os dois Alexandres. Na primeira metade do livro, temos o Alexandre ideal, moderado, justo. Mas depois da vitória definitiva sobre os persas, surge um novo Alexandre, um líder que se deixa seduzir pelo luxo, pelos costumes orientais, que Curcio chama de luxúria.
É aqui que o déspota começa a devorar o rei. Um exemplo que sempre me chocou é a tentativa de impor a proskínese. É um nome complicado, mas a ideia é simples. Ele queria que todo mundo, incluindo os generais macedônios, se prostrasse no chão diante dele. Por que isso foi tão explosivo? Porque para a mentalidade grega e macedônia, a proskínese era um ato de adoração, algo reservado só para os deuses. Fazer isso para um homem, mesmo rei, era um sacrilégio, uma humilhação. Era apagar a linha entre o primeiro entre iguais, que era a tradição do rei macedônio, e um deus-rei oriental. Para aqueles veteranos que lutaram ao lado dele e do pai dele, aquilo era uma traição. Era Alexandre dizendo: eu não sou mais um de vocês, eu estou acima. E essa tensão toda explode da forma mais brutal possível no assassinato de Clito Negro. E ele não era qualquer um, né? Não mesmo. Era um dos generais mais leais e tinha literalmente salvado a vida de Alessandro numa batalha. Nossa. A cena que o curso descreve é o puro caos. Imagina um banquete, muito vinho rolando, e Alexandre, cada vez mais arrogante, começa a se vangloriar e a diminuir as conquistas do pai, Filipe. Isso nunca dá certo. Pois é, Clito, que era da velha guarda e respeitava muito Filipe, não aguenta. Ele se levanta e defende a memória do antigo rei. Lembra Alexandre que ele e os outros veteranos eram a base do sucesso dele. Aí o álcool deve ter jogado gasolina em fogo. Exatamente. A troca de insultos escala. Alexandre, cego de raiva, arranca uma lança da mão de um guarda e, atravessa Clito, matando ele ali mesmo, no meio do banquete. Puxa vida. E o que acontece depois é quase tão revelador quanto o assassinato. O remorso dele, né? Não é uma celebração de poder. Não, é um desmoronamento total. Curcio descreve que assim que a raiva e o álcool passam e a ficha cai, Alexandre tenta se matar com a mesma lança. Nossa. Os guardas o impedem e ele passa os 3 dias seguintes trancado, chorando, se recusando a comer, se chamando de assassino de amigos. É nessa dualidade que a gente vê a complexidade dele. O gênio estratégico e o homem dominado por paixões violentas. Para Curso, esse é o ponto sem volta. É onde o tirano dentro de Alexandre se revela de vez. E esse remorso todo, depois de matar Clito, torna o que vem a seguir ainda mais sombrio, porque a gente sai da fúria cega para algo muito mais frio, calculado e paranoico. Eu falo da conspiração de Filotas e da execução do pai dele, Parmênion. Isso. Aí entramos num território muito mais escuro. E para entender o peso disso, a gente precisa saber quem eles eram. Parmênion era o general mais experiente do exército, o braço direito de Filipe. O filho dele, Filotas, comandava a cavalaria de elite. A espinha dorsal do exército, basicamente. Exatamente. A acusação oficial é que Filotas soube de um plano para matar Alexandre e não disse nada. Ele é preso e, sob tortura, o que já invalida a confissão, ele admite a culpa. E é executado. É executado. Mas a história não para aí. Não. O que vem depois é de uma frieza que arrepia. Porque o que ele faz com o pai, Parmênio, que estava a quilômetros de distância sem saber de nada, é a verdadeira medida da paranoia dele. É a definição de crueldade de Estado. Alexandre percebe que Parmênion, ao saber da morte do filho, se tornaria a maior ameaça ao poder dele. Era amado pelas tropas, tinha um exército. Claro. Então Alexandre envia assassinos a cavalo numa missão urgentíssima para chegar a Parmênion antes da notícia. Eles o encontram, entregam cartas falsas e, enquanto ele lê, o matam a punhaladas. A paranoia virou política de extermínio preventivo. E essa paranoia não para. A próxima grande purga começa por um motivo quase ridículo, né? Uma caçada de javali. É a conspiração dos pajens. Os pajens eram jovens nobres que serviam o rei. Durante uma caçada, um deles, Hermolau, mata um javali antes de Alexandre. Um erro grave, pelo visto. Para o ego de Alexandre, uma afronta intolerável. Ele manda açoitar Hermolau em público, uma humilhação profunda para um nobre. É impressionante a desproporção. Uma briga por causa de um javali acaba com a execução de vários jovens e de um dos maiores intelectuais da época. Exatamente.
A humilhação transforma Hermolau e seus amigos em conspiradores de verdade. Eles planejam matar Alexandre, mas o plano falha. Eles são descobertos, torturados e executados. E isso respinga até no círculo intelectual dele. O que aconteceu com o historiador Calístenes, sobrinho do próprio Aristóteles, é assustador. Calístenes era o historiador oficial da campanha, mas era um crítico ferrenho das novas modas de Alexandre. Ele tinha liderado a oposição contra a prosquínese. Já estava na mira do rei. Entendi. Quando a conspiração dos pajens é descoberta, os jovens torturados o implicam. Não há prova concreta, mas não importava mais. A simples oposição já era vista como traição. E qual foi o destino dele? Foi preso e morreu na prisão, sob tortura ou de doença. O recado era claro: ninguém estava seguro. Nem o general mais leal, nem o amigo de infância. Se você ousasse questionar Alexandre, seu destino estava selado. Então chegamos ao fim. Ele conquistou o mundo conhecido, mas por dentro, o império pessoal dele parece estar em ruínas. E aí, com só 32 anos, no topo do mundo, ele morre. A cena da morte, como o curso narra, é muito simbólica. Alexandre está definhando, sem forças para falar. As tropas passam em fila para se despedir. No fim, ele reúne os generais, tira seu anel de selo e o entrega a Pérdicas. Quando perguntam: a quem você deixa o reino? Ele sussurra: ao mais forte. Sempre tem as teorias da conspiração. Envenenamento é a mais famosa. Mas o que as fontes realmente sugerem? As fontes debatem muito. Envenenamento, malária, febre tifoide, alcoolismo. A verdade é que nunca vamos saber. Mas, historicamente, o como ele morreu é menos importante do que a consequência. O vácuo de poder que a morte dele criou. E o mundo que ele uniu pela força, se despedaçou pela força. Imediatamente, seus generais, os diádocos, começaram a lutar entre si por décadas. O império foi dividido. Mas, paradoxalmente, foi dessa violência que nasceu o período helenístico, uma era de fusão cultural, científica, artística. Um legado involuntário. Talvez sua maior e mais involuntária conquista. E voltando à visão romana, como Cúrcio e sua audiência viam esse legado? Para eles, Alexandre se tornou um lugar de memória. Ele era o arquétipo do conquistador, o símbolo máximo da ambição. Mas, para um autor como Cúrcio, ele era mais que isso. Ele era o grande alerta. O aviso. O aviso sobre como o poder absoluto corrompe absolutamente. Alexandre era a prova de que um homem podia ganhar o mundo inteiro e, no processo, perder a própria alma. E então, para a gente encerrar, fica uma reflexão. As fontes, especialmente através desse olhar romano, mostram que a maior campanha de Alexandre talvez não tenha sido contra os persas, mas contra os limites da condição humana. Ele quis se tornar um deus, exigiu honras divinas, e, no entanto, foi derrubado por falhas que são profundamente humanas. A raiva, a paranoia, o excesso. A questão que fica é: o que isso nos diz sobre a natureza do poder, quando o homem que conquistou o mundo não conseguiu conquistar a si mesmo?